Iniciando aqui mais um podcast Café Quente, agradecer a todos que nos acompanham, que interagem conosco nas redes sociais, pedir para quem não nos segue que faça isso, principalmente no canal do YouTube, para você se inscrever, né? Nosso canal no YouTube é podcast Café Quente, aí você se inscreve, dá uma curtidinha, aciona o sininho, e no Instagram é bem facinho, @Rogério Cafeteira. Pessoal, hoje nosso convidado aqui, ele é médico, já foi secretário de Saúde, é vereador de São Luís e pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Né? Um amigo que eu conheci não faz muito tempo, mas sempre foi uma pessoa extremamente gentil todas as vezes que eu tive algum contato com ele. Seja muito bem-vindo, doutor Joel, é um prazer ele ter aqui. Obrigado, Rogério. O prazer é todo meu, uma satisfação enorme participar desse podcast que, né, hoje em dia ele está bombando, né? Falou de política, ainda não veio no Rogério Cafeteira, então não fez nada ainda na política. Obrigado, então, obrigado pelo convite, uma alegria conversar com você. Obrigado, mas eu fiz essa questão de falar do tratamento, porque mesmo se a gente tem intimidade, você sempre foi uma pessoa muito atenciosa quando estava na secretaria, de atender, e seus colegas também. Apesar dessa relação um pouco turbulenta que teve nesses últimos tempos da Câmara com o prefeito, você foi líder dele, mas assim, você é unanimidade de todo mundo, eu tenho muitos colegas lá, muitos amigos, e são unânimes em lhe elogiar a sua postura e seu comportamento. Eu conto um pouco, antes de a gente entrar na política mesmo, conta um pouquinho da tua história, como é que tu foste parar na vereança aqui em São Luís. Vamos lá. Primeiro, Rogério, eu devo dizer que eu sou médico de formação, né? Sou cardiologista. Eu sou lá de Pinheiro, né? Sou lá da Baixada, nascido e criado lá em Pinheiro. E vim para São Luís há um pouco mais de 20 anos para estudar, como a grande parte, né, das pessoas, dos jovens do interior do Maranhão, que vinham para cá para estudar e conseguir realizar os seus sonhos, e foi exatamente isso que fiz. Eu sempre tive o sonho de ser médico, isso é que sou médico. Então, eu estou na política, mas eu sou médico e vou continuar sendo médico. Por isso que a minha missão ela vai sempre ser essa, cuidar das pessoas, é isso que eu vou continuar fazendo. É por isso que quando você fala do tratamento e tudo, nenhum cargo, nada vai fazer a essência mudar. Né? O cargo ele não muda ninguém. Ele só muitas vezes demonstra o que a pessoa de fato tem por dentro. Né? E eu sempre dizia, isso aqui é uma chuva. É uma chuva estar na vereança, é uma chuva quando estive na Secretaria de Saúde. Então a gente tem que tentar ajudar quem puder, fazer o melhor que pudermos, porque aquilo ali vai servir simplesmente para a gente contar a história depois. E as histórias elas podem ser boas ou ruins, a depender de como você as faça. Então, eu sempre tentei construir uma boa história, e por isso que a cortesia, a educação, né, a gentileza, ela faz parte, graças a Deus, dessa nossa história. Então, como eu estava te falando, eu vim para cá para estudar, me formei na Universidade Federal do Maranhão com muita luta. Hoje é importante às vezes a gente falar isso, Rogério, porque as pessoas olham assim, o doutor Joel é cardiologista, é vereador, é líder do Braide, é amigo do Braide, é pré-candidato a deputado federal, mas não sabem a história, né? Eu vim para cá com dificuldade. Meus pais são funcionários públicos, meu pai é funcionário lá da Câmara Municipal, a minha mãe também, e vim para cá estudar com apoio do tio que pagava a escola, da avó que mandava o dinheiro do passe escolar, né? Na minha época era o passe escolar, morar na casa da minha tia, da minha madrinha, né? Que abriu as portas de sua casa para que eu pudesse estudar. Fiz Universidade Federal do Maranhão, naquela época um vestibular dificílimo, né? Eram 2.000 candidatos para 46 vagas, né? Então, assim, muito difícil de passar, passei. Foram 6 anos da Faculdade de Medicina, depois mais 4 anos para especialização em cardiologia, 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia, para ao final poder se dizer cardiologista, né? E também fiz depois o concurso para o Hospital Universitário, isso me honra muito, eu gosto muito de falar, porque o Hospital Universitário foi o hospital que me criou, que me formou, e depois voltar para lá, concursado, como professor, é motivo para mim de muita satisfação. E aí, continuando isso, lá em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Braide, nosso amigo Eduardo Braide, futuro governador do Maranhão. E
nessa oportunidade, eu estava terminando a residência de cardiologia. E eu vou te dizer aqui parece meio óbvio. Eu sempre gostei de política. Eu sempre gostei. Na minha família tem histórico de política. Então eu sempre gostei. E o que eu queria naquela oportunidade? Eu estava terminando a residência em cardiologia. Eu estava, como eu digo, voltando para casa para acabar de nascer. Eu saí de Pinheiro com 16 anos de idade. Eu estava voltando depois de mais de 10 anos em que, para estudar e tudo mais, para me formar. E aí eu voltava para lá para colocar a minha clínica de cardiologia e, claro, essa ideia da política sempre permeou a minha cabeça. Então, naquela oportunidade, Eduardo disse assim, Joel, eu acho que você deveria ser candidato a deputado para, óbvio, não era intenção de eleição, era simplesmente para dizer, olha, eu voltei para casa. E foi assim. Eu fiz uma campanha, era eu, meu pai e meu irmão, não tinha nenhuma liderança, não tinha nenhum vereador apoiando, nada disso. Era basicamente para reafirmar o meu nome e dizer que estava de volta. E foi muito boa, porque assim, a gente imaginou que fosse ter 3 mil votos, eu acabei tendo quase 5 mil votos naquela oportunidade. Então foi uma resposta muito boa. Eu fazia atendimento de manhã, de tarde e de noite eu ia fazer as minhas reuniões. Tanto que nessa oportunidade, eu tive aqui em São Luís quase 800 votos, sem ter feito uma reunião sequer em São Luís. Eu médico aqui, graças a Deus, com muitos amigos, profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, dentistas, a própria classe médica também que me abraçou e me deu aí quase 800 votos nessa oportunidade. Estou falando de 2018. E depois Eduardo foi olhar esses números comigo. E aí ele disse, Joel, o que tu fizeste em São Luís? Eu disse, nada, nenhuma reunião, só mesmo contato de profissionais, de amigos profissionais de saúde. E aí ele disse, cara, tem um potencial muito grande aqui para ti. Então, em 2020, na eleição seguinte, ele disse, bora para São Luís para tu ser candidato a vereador? E aí eu fiquei relutando. No último dia de transferir o domicílio eleitoral foi quando eu fiz a mudança do meu domicílio eleitoral já para ser candidato a vereador aqui em São Luís na dele de 2020, em que ele ganhou. O que acontece? Dali a pouquinho vem a Covid, chegou ao Maranhão, enfim, e aí lembro que eu liguei para ele, eu disse, Eduardo, eu não vou mais ser candidato a vereador. Ele, mas o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, eu já era do Hospital Universitário, nós vamos montar aqui em São Luís a UTI Covid. E eu sou cardiologista, óbvio que quem vai para a UTI, logo os cardiologistas, Sim. Os intensivistas e tal. Então eu estou escalado para estar na UTI Covid. Então eu não sei como é que vai ser isso. A gente não sabia como é que seria a Covid, qual o desenrolar disso. Eu podia estar lá, me contaminar, eu podia morrer. Essa é a realidade. Tanto que eu saí de casa. Meu filho estava com 3 meses de vida. Eu saí de casa, eu fui morar num hotel para que eu não tivesse o risco maior de levar a contaminação, o vírus para dentro de casa. Então eu fiquei mais de mês morando no hotel. Então, nessa oportunidade, a única coisa que eu queria era sobreviver e salvar as vidas de quem eu pudesse. Não tinha como pensar em candidatura, em eleição. E aí foi quando as coisas foram reduzindo razoavelmente, e se fez aquela campanha de máscara, aquela campanha meio que à distância, com lives, uma campanha de rede social, praticamente, e aí mantive a candidatura, e nessa oportunidade eu tive quase 2.200 votos. Eu fui o primeiro suplente do partido dele, do PMN. Na época ele já tinha mudado para o Podemos, mas o PMN ainda era alinhado com ele. Então eu fiquei na primeira suplência e em seguida ele assume a prefeitura e me convida para ser secretário de saúde, simplesmente no momento mais difícil da história da humanidade, com a pandemia da Covid e o início da campanha de vacinação, que graças a Deus nós tivemos bastante êxito. Mas agora eu vou te devolver a palavra, porque eu já falei, foi muito não, aqui. Eu tô lembrando aqui que tu falaste PMN, nós fomos... Tu foste, né? Não, nós fomos candidatos, eu e Eduardo, primeira vez, no PMN, em 2010. E eu lembro que foi engraçado porque, assim, a priori, o meu projeto era ser candidato a federal.
Só que eu comecei a observar algumas mudanças, teve a cassação do Jackson, a volta da Rosiana, o grupo começou, quem estava fraco começou a ficar forte, eu comecei a achar que não ia dar para mim. Aí eu disse, resolvi mudar para estadual. Aí, cafeteiro, meu tio me disse, meu filho, ninguém vai te aceitar em partido nenhum. Digo, não, tio, vai porque eu não vou botar o cafeteiro. Eu vou botar só Rogério Rodrigues Lima. Aí a referência, eu não vou botar tu, vou dizer sobrinho do prefeito de Catu. Porque não era mentira, tudo era verdade. E aí acabou. E quando descobriu, o Eduardo descobriu, eu já estava no partido. E foi uma eleição, assim, foi uma eleição e um mandato que eu acho que foi um dos melhores momentos que eu já vivenciei, né? Quem participou dessa legislatura de 2010 a 2014 teve a possibilidade realmente de conhecer de conhecer um legislativo independente. Aí a gente montou um bloquinho que fez história, foi um momento muito interessante nas nossas vidas. E foi no PMN, 33. 33, exatamente. Joel, e depois disso, assim, quando tu foste secretário e saiu para ser candidato a vereador. Foi uma iniciativa tua? Foi uma sugestão do Braide? Como é que foi isso? Bom, primeiro, eu acho que como secretário de saúde a gente fez um bom trabalho, Rogério. Primeiro que no momento, como falei, da pandemia. Naquele momento, a gente conseguiu fazer com que São Luís fosse considerada a capital brasileira da vacina. Nós fomos os primeiros, as primeiras capitais do Brasil, a primeira, na verdade, capital do Brasil, a terminar todas as faixas etárias de vacinação. Então a gente estava lá no Jornal Nacional, estava lá no Fantástico, estava lá no Jornal da Globo, né, me lembro bem aquele cavalinho em São Luís lá em primeiro, quem vacinou primeiro e tal. Então isso foi para a gente um motivo de grande satisfação. Eu recebi prêmio da Organização Pan-Americana da Saúde, né, que é o braço da Organização Mundial de Saúde aqui na América Latina. Então isso para mim foi um motivo de grande satisfação. Se a gente lembrar que 2021 e 2022, basicamente nós vivemos a pandemia, a vacinação e a pandemia, eu acredito que foi um momento assim de grande repercussão em nível nacional de São Luís. Em paralelo a isso, a gente precisou tratar de toda uma saúde que vinha em frangalhos, né? Teve até recentemente agora uma fala sobre a atenção primária em saúde de São Luís. Não sei se você chegou a ver aí. Pô, nós recebemos a atenção primária de São Luís, Rogério, deixa eu te falar aqui alguns dados. Nós recebemos com 36% de cobertura de estratégia de saúde da família. Então, o que é isso? É unidades básicas de saúde. O posto de saúde ali com o médico, com o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. Então, nós recebemos uma cobertura de 36%. Para uma capital, é um número muito pequeno, muito pequeno. Se a gente for em Teresina, é mais de 90%, só para você ter ideia. Então, a gente foi atrás fomos perseguir realmente a melhoria na atenção primária em São Luís. Nós saímos de 122 equipes de estratégia de saúde da família, quando eu recebi em 2021, para 170 equipes, quando eu deixei em março de 2024. Então, em 3 anos e 3 meses, nós aumentamos 48 equipes. Bom, e qual o referencial, Joel? Isso foi muito, isso foi pouco? Vamos lá. Em 20 anos, São Luís saiu de 110 equipes para 122 equipes. Então, em 20 anos, se aumentou 12 equipes. Em 3 anos e 3 meses, eu aumentei 48 equipes. Então, de fato, saímos de 36% de cobertura para 60% de cobertura. Então, ainda precisa melhorar e muito. Eu vi agora que já estamos em 186 equipes. Eu já saí da secretaria há 2 anos. Então, isso precisa continuar e continuou, o que é ótimo para São Luís. Realmente precisa aumentar cada vez mais. Mas o que nós fizemos em 3 anos e 3 meses, no meio de uma pandemia, no meio da maior campanha de vacinação da história do Brasil, foi muita coisa. Nós reformamos quase todas as unidades básicas de saúde. E aí, muitas vezes, você fala, amplia. Antes de ampliar, Rogério, você não pode comprar sua segunda casa se a sua primeira casa está caindo aos pedaços. Você vai reformar, melhorar, qualificar a sua primeira casa e aí depois você pensa em comprar a sua segunda casa. É exatamente assim que a gente fez.
as nossas unidades de saúde, elas estavam caindo aos pedaços. E aí eu estou falando de unidade básica de saúde, eu estou falando de centro de especialidades médicas, eu estou falando dos hospitais. Então, nós reformamos grandes hospitais, nós reformamos unidades mistas, nós reformamos as unidades básicas de saúde e fizemos o que São Luís esperava há muito tempo. Exemplo, o Hospital da Criança. O Hospital da Criança, tenho certeza, você era deputado e você ouviu falar sobre essa história do Hospital da Criança, que era do município, passou para o Estado para reformar, devolve para o município porque o Estado não reformou, o município não dá conta, devolve para o Estado e era um joga para cá, joga para lá. Isso estava lá desde 2012, 2014, que ninguém fazia. E nós, com muita coragem, puxamos de novo para o município e fizemos muito mais do que uma reforma. Hoje, o Hospital da Criança ele só tem o mesmo local, mas o que ele tem... hoje, de fato, ele é um hospital de verdade, com centro cirúrgico, com UTI, nunca teve UTI, sala vermelha, nunca teve, né? Tem tomografia, tem ortopedia. Então, antes, uma criança que quebrava o osso ou que precisava de uma cirurgia de apendicite, o que ela ia fazer? Primeiro, ela era transferida para fazer o exame, uma tomografia, por exemplo, e se fosse cirúrgico, ela ia ser transferida para o socorrão para poder operar lá no meio dos adultos. Hoje, tudo isso é feito no Hospital da Criança. Até neurocirurgia é feito no Hospital da Criança. Isso fomos nós que colocamos, graças a Deus. Nós reformamos o Socorrão 2, que inclusive recebeu o novo nome, né? O Dr. Jackson Lago, o Hospital da Cidade, Dr. Jackson Lago, que era um hospital, Rogério, que, sinceramente, não desabou por obra e graça de Deus. E eu tenho todas as fotos. Eu tenho as fotos de como eram os banheiros daquilo ali. Eu tenho a foto de como era a cozinha. Eu tenho a foto de como era o piso daquele hospital. Eu tenho tudo que eu mesmo fiz, eu mesmo filmei, né? Eu mesmo fotografei. Eu visitava constantemente. Então eu sei o que foi feito dos equipamentos, as macas velhas. Só para você ter ideia, os leitos de lá, uma vez eu visitando, né, a enfermaria, e eu vi que os leitos eles estavam batendo aqui no meu joelho. Eu não sou tão alto assim, né? Aí eu achei estranho e perguntei para o coordenador do patrimônio por que aqueles leitos estavam baixos. Sabe qual foi a resposta? É porque ele enferrujava. E aí eles iam serrando, exatamente. E aí por isso ele ia abaixando. Nós trocamos todos aqueles leitos, as macas. Hoje você entra na sala vermelha, numa UTI, cada um tem seu monitor, tem a sua cortina, não tinha nada disso. Eu fiz estágio no Socorrão e eu me lembro da sala vermelha, era um aparelho de pressão para um mesmo aparelho de pressão para todos os pacientes. Você tirava aqui, media, botava no outro, era assim. A gente levava, eu vou falar uma coisa aqui, a gente levava às vezes equipamentos, não equipamentos, mas por exemplo, tubos, fios de outros serviços e a gente, para poder praticar lá e aprender lá. Eu fiz isso, eu fui estudante, eu fui estagiário de medicina lá. E a gente sabe como era a realidade, a gente sabe o quanto mudou, quanto melhorou. A gente entra na política, mas eu queria... Há poucos dias teve uma fala do ex-secretário de Saúde do Estado, o Tiago, falando de algumas questões que o município se negou a repassar para eles os serviços de queimadura e... Queimados de AVC. Queimados de AVC. Sim. Eu queria que tu pudesse explicar isso para a gente, o que existe de fato nessa fala do ex-secretário. Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho uma ótima relação com o ex-secretário Tiago Fernandes. Sempre fomos muito cordiais, né, corteses nas nossas tratativas e muito educados, né? Mas nesse caso, o que nós falamos? E aí qual foi o contraponto? Eu questionei ao governador do estado, que fez uma fala, a meu ver, infeliz, e qualquer um de nós, Rogério, pode fazer uma fala infeliz naquele dia, muita pressão, a gente entende. E foi uma fala infeliz quando ele falou dos socorrões. E uma das coisas que mais machucou, assim, principalmente os servidores dos socorrões. Os servidores dos socorrões, eles são apaixonados pelos socorrões. Os servidores do SAMU são apaixonados pelo SAMU. Eu aprendi isso. Eu já fui médico do SAMU, né? Então, eu sei como é que é a paixão de quem está lá.
E aí eu comecei a receber um monte de ligações. O senhor não vai nos defender? O senhor não vai nos defender? E aí eu fui olhar, pai, eu estava na estrada. E aí eu fui olhar a fala. E aí teve um que me disse assim, olha como ele se referia ao Socorrão. Aquele tal do Socorrão. Aquilo ali, aquele tal do Socorrão foi que mexeu com a turma. E aí eles começaram a me ligar e eu fui ver e vi que a fala realmente foi infeliz. Por quê? O Socorrão salva a vida. Os Socorrões salvam as vidas dos maranhenses que vêm do interior do estado e que não têm acesso nas suas cidades, nos seus hospitais regionais, que são de ordem do governo do estado, e que vêm para São Luís para ter sua vida salva. Essa é a realidade. Então, nesse momento que eu questionei essa fala, eu disse, vamos abrir o Hospital da Ilha. O Hospital da Ilha ele foi criado lá atrás, você deve lembrar disso, para ser um hospital de porta aberta. Então, a fala do Tiago ela não responde o que eu questionei, porque eu questionei a porta aberta. O que é o hospital de porta aberta? É se você sentir uma dor de cabeça enorme agora, uma dor na barriga, enfim, uma febre alta, você vai para aquele hospital e você vai ser atendido. Isso é um hospital de porta aberta. O que ele propôs foi que, na verdade, o hospital continuasse como que é um hospital de referência. Um hospital de referência. Então, um hospital que receberia um paciente que teve um AVC, mas após ele ter o diagnóstico do AVC, fazer o exame, entrar no protocolo de AVC, ele seria referenciado para o Hospital da Ilha. Ele ia dar entrada no Hospital da Ilha? Não. Se a pessoa acordasse com a boca torta, o lado paralisado, ele ia para a porta do Hospital da Ilha, ele iria ser atendido? Não. Ele ia continuar procurando os socorrões, ele ia continuar procurando as UPAs e, ao entrar no protocolo de AVC, ele poderia ser referenciado para o Hospital da Ilha. Não foi isso que nós propusemos. O que nós propusemos foi abrir a porta do Hospital da Ilha para poder ajudar a desafogar os socorrões. E mais um detalhe, queimados. Qual o número de queimados que nós temos? Corresponde a menos de 3% dos pacientes internados. Isso ia fazer... Nem assim seria porta aberta. Sim. Se continuaria sendo referenciado. Mas vamos para o trauma, vamos para a ortopedia, vamos para a cirurgia vascular. O Maranhão é o estado que mais faz amputação de pacientes com pé diabético. É isso que isso sim desafogaria o Socorrão 1, o trauma desafogaria o Socorrão 2 e não continuar como referência, com hospitais em porta fechada como referência. Então, essa é a resposta. Tá bom. Essa questão, João, que se fala muito de São Luís receber pacientes do interior. Qual é o percentual de pessoas do interior que vem a ser atendido aqui? Tu tens esse número de cabeça ainda? Tem. Da minha época, obviamente, né? Isso é variável. É variável de hospital para hospital, mas em média, 60%. Então, 60% dos pacientes. E existe, claro, esse entendimento de que São Luís recebe. São Luís é sede de macro, né? Nós somos a sede Sim. da macro-região norte, e por isso nós temos aí 123 municípios que estão diretamente relacionados com São Luís. Mas tem um detalhe, isso é uma pactuação que ocorreu em 2006. Então tem 20 anos que essa pactuação ocorreu. O recurso que se pagava lá em 2006 é absolutamente diferente do que se paga hoje em 2026, né? Então, isso precisa realmente ser discutido. Essa é uma discussão muito complexa, tem vários fatores. Os socorrões, para a gente fazer aqui um paralelo, a superlotação dos hospitais, ela é a febre, né? Ela é a febre, ela é o sintoma que arde, é a dor que dói, mas ela não é a causa. Ela não é a causa. A gente precisa enfrentar realmente a causa, e a causa muito, muito, muito grande, ela perpassa pela ineficiência dos hospitais regionais, dos hospitais no interior do estado. Isso aí, indubitavelmente. Pai, tem cada um, porque eu estava te respondendo e me mandaram uma mensagem aqui. Às vezes é melhor nem ler. Pensei que era do meu filho que ele tinha treinar, eu fiquei com o telefone aqui. Mas a gente vê cada uma, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Joel, tem uma reza lenda que diz que Eduardo, quando era prefeito,
que ele bloqueava alguns secretários no WhatsApp. Tu já foi bloqueado alguma vez? Eu nunca percebi. Eu acho que não. Olha, você sabe que nos primeiros 2 anos, a gente conversava quase todos os dias. Eu despachava, ele despachava, e à noite eu ia lá para a prefeitura e a gente ficava conversando, bolando estratégia, né? Então, na campanha de vacinação, inclusive, olha, vamos colocar mais um drive aqui, vamos estudar aqui qual o local melhor e tudo. Isso era permanente, entendeu? O Eudardo era muito presente, ele queria os dados todos os dias. Todos os dias a gente passava os dados de vacinação, né, do alcance, de como estava, as pessoas estão vacinando, as pessoas não estão vacinando. Tudo isso a gente discutia, inclusive, em paralelo, o que se faria, né? Por exemplo, ao passo que a gente estava aqui tratando de Covid, de vacinação, de leito Covid, de UTI Covid, a gente também estava reformando unidades. Então, ora, qual é a unidade? Qual é a prioridade? Olha, essa daqui. Essa daqui está assim, essa daqui está assado. Ah, essa outra também está ruim. Tá, essa aqui está pior. Então, vamos para pior. E assim, a gente tinha um cronograma. Então, sempre teve essa proximidade de ele querer saber de tudo, de ele querer estar consciente de tudo. Então a gente teve sempre um relacionamento próximo e depois disso passou a ser mais por mensagem e por ligações. Mas no início, então, era quase todo dia, eu diria que todo dia eu estava lá na prefeitura tomando água. Joel, criou-se uma imagem, e se cultiva essa imagem do Eduardo hoje. Assim, quando a gente convivia, nós fomos deputados, e o Eduardo era muito articulado. Mas hoje se tem um discurso de que o Eduardo não é afeito a políticos, é distante da classe política. E eu acho que isso vem muito de uma questão do relacionamento dele com a Câmara. A que tu atribuis isso? Esse relacionamento mais, não diria de atrito, mas mais distante do Eduardo com a Câmara. Eu acho o seguinte, eu acho que o Eduardo hoje ele consegue escolher com quem ele quer ter relação. E eu te confesso também, Rogério, você como político que todo político você quer ter contato? Nem todo. A mesma coisa. Então, dizer que o Eduardo não gosta de político, como ele é político, o irmão dele é político, o pai dele foi político. Então, isso é mais uma tentativa que se tem de fazer narrativas e está se tentando o tempo todo fazer narrativa contra Eduardo, só que não cola. Não cola porque o que importa realmente na política é lá a ponta. E a ponta está vendo o resultado em ter o político Eduardo Braide na gestão. Veja, se tentou criar essa ideia, essa narrativa primeiro, de que ele não tem relação com o político. Ele está indo agora nos interiores e está vendo que isso não é assim. Ele tentou se criar a narrativa de que Eduardo não seria candidato a governador. Você sempre disse que seria, eu também sempre disse que seria. Eu lembro que lá em outubro de 2025, teve até que virou até meme. Eu disse assim, tu não tem querer, é o povo que quer. E isso virou até camisa. E aí que se criou a narrativa de que ele não seria candidato a governador. Ele foi candidato a governador, pré-candidato a governador. Depois se criou a narrativa de que, mas ele não passa do Estreito dos Mosquitos. Mais uma narrativa que cai por terra. Então, assim, como não se consegue derrubar, diminuir o trabalho do Eduardo Braide, como não se consegue diminuir a liderança do Eduardo Braide e o amor que a população do Maranhão tem por ele, vão se criando essas narrativas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Eu sou político, eu estou do lado dele. Agora, detalhe, eu estou político, mas eu não sou o político profissional, né? E nem quero. Né? Como eu te falei lá no início, eu sou médico. Eu estou na política, mas eu sou médico. Joel, e tu agora é pré-candidato a deputado federal. É engano meu ou em algum momento tu pensaste em ser estadual primeiro?
A gente pensou sim, a gente pensou inicialmente em estadual, né? Tanto eu quanto o Eduardo, nós analisando, né? Olhando o partido, olhando nomes e tudo. Então, até porque é o mais óbvio, né, Rogério? Você é vereador da capital, daí você Sim. vai ser candidato a deputado estadual, isso é o mais óbvio. Muita gente até pensa, você vai para deputado federal? Sim, porque a gente viu a possibilidade, essa possibilidade real, né, de nosso partido que é do pré-candidato Eduardo Brade, de alguém que muito provavelmente vai ser governador do Maranhão, que muito provavelmente vai ganhar a eleição no primeiro turno. A gente vislumbrou a possibilidade de fazermos aí pelo menos 2 vagas e vamos disputar juntamente com o Fernando e com os outros candidatos que tem do partido, essa segunda vaga para ser deputado federal e representar o Maranhão, representar São Luís, a região metropolitana, a minha Baixada, a minha Pinheiro, que está carente de representatividade há bastante tempo. Como é a tua ligação com o Pinheiro, Joel? Tu vai muito lá? Teus pais ainda moram lá? Meus pais ainda moram lá, eu atendo lá, né, quase que semanalmente, então eu nunca deixei, nem enquanto eu fui secretário de saúde, eu ia nos finais de semana atender, mas eu ia, enquanto vereador eu continuo indo, então assim, desde que eu formei e terminei a especialização em cardiologia, eu nunca deixei de ir a Pinheiro, então tenho lá meus pacientes que, graças a Deus, têm um carinho enorme por mim e eu por eles, nunca deixei de visitar a minha cidade, é de lá que eu sou, aquele chão que me formou, que me criou, então eu tenho uma relação muito próxima com a cidade de Pinheiro e com a Baixada. E tua linha, Joel, no mandato, no eventual mandato, o que seria tua bandeira como parlamentar federal? Bom, minha bandeira ela sempre vai ser a defesa da saúde. Essa eu não abro mão e não tem como ser diferente. Eu preciso continuar fazendo o que o médico ele faz, que é cuidar das pessoas em âmbito maior. Quando você é médico, você consegue ali cuidar das pessoas que lhe procuram. Você, como deputado, você consegue melhorar a saúde não mais de centenas de pessoas, mas você pode continuar, você pode mudar e cuidar da vida de milhões de pessoas. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, a bandeira principal do Dr. Joel sempre vai ser, seja como vereador, seja como secretário, seja como deputado federal, a saúde, indubitavelmente. Depois disso, a gente precisa também olhar com um carinho especial para a região da Baixada. Como eu te falei, Rogério, a Baixada ela já está sem representatividade própria há muito tempo. Eu recebi inclusive um livro de uma tese de doutorado da Dona Maria Reis, lá de São Vicente Ferre. Ela fala sobre os filhos de São Vicente que estão indo, e você sabe como isso tem muito, especialmente no interior do estado, que estão indo para fora do Maranhão para poder trabalhar na cana, no cultivo de maçã, de morango, da uva. Então, tudo isso, ela transformou isso num livro, eu acho extremamente interessante, mas isso mostra exatamente o quê? Mostra que a nossa região da Baixada, e eu falo especialmente da Baixada, ela está sem oportunidade. Eu preciso trabalhar mais as oportunidades. Eu sou fruto de oportunidade. Né? Lá atrás eu só consegui chegar onde cheguei pela oportunidade que tive. Me agarrei a ela com unhas e dentes e consegui. Eu preciso que essa oportunidade também chegue para quem está lá em Pinheiro, para quem está lá em Santa Helena, para quem está lá em Presidente Sarney, em Palmeirândia, em Perimirim. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer com um mandato com representatividade, de alguém que sabe quais são os problemas da cidade, da região, de alguém que anda no ferryboat toda semana, de alguém que conhece as estradas por andar toda semana e não de ouvir falar. Então é essa defesa também que eu vou fazer e vou fazer com muita propriedade, né, e com muita vontade de realmente fazer a minha região ter finalmente a sua redenção. Joel, teve um movimento, até brinquei hoje, que eu tinha falado semana passada,
Os amigos estavam brincando de chamar de Rogério Diná, de Mãe Diná. Mas hoje está claro já a posição do deputado. Até ligou há pouquinho aqui, eu não pude atender. O deputado André Fufuca, que se desligou do grupo do governo e está encaminhado para formar uma chapa com o pré-candidato Eduardo Braide. Como é que tu vê esse apoio do André, essa vinda do André para o grupo do Eduardo Braide, para o seu grupo? Eu espero que se consolide. É um grande nome. É um médico, jovem, muito articulado, foi ministro de Estado, deputado federal, tem articulação com dezenas de prefeitos. Então, eu acho que, em acontecendo, vai ser um ganho enorme para o nosso grupo, o grupo do pré-candidato Eduardo Braide, e eu torço que isso aconteça o mais rápido possível. Pelo gesto agora, eu acho que não demora muito mais. Que assim seja. Então, como é que tu está vendo essa formação de chapa? Qual é o modelo que tu defende? Obviamente, isso é uma decisão do Eduardo. O Eduardo tem se mostrado muito estrategista nessa questão. Mas eu falei uma vez aqui que o Eduardo escolheu uma vice da região Tocantina, com perfil, mas que eu achava que na escolha dos senadores ele ia dar uma balanceada. Um esquerda-direita, um centro-esquerda, um centro-direita, para ter um equilíbrio, porque eu acho que é o perfil que ele tem. Exatamente. Até por isso eu acho que a estratégia dele é de não nacionalizar, é de estadualizar a disputa, não entrar nessa polarização. Como é que tu vê essa situação? Vejo exatamente assim como você. Essa polarização, ela não nos leva a muita coisa. Fica uma discussão muitas vezes estéril, é um fla-flu que não faz muito sentido. Se você torce para um lado, você vai olhar só as qualidades, se você torce para o outro, você vai olhar só as qualidades, e não é assim. Então, eu concordo exatamente com essa posição do Eduardo, de tentar neutralizar isso, tentando pegar de um lado e do outro, e na outra vaga, o outro lado, para mostrar que nós precisamos caminhar juntos para frente. Nós precisamos caminhar juntos para transformar o Maranhão. Nós precisamos caminhar juntos, independente de direita, centro, esquerda, Rogério, para fazer com que esse Estado saia dos últimos lugares. Nós já cansamos de ser o último em IDH, o último dos indicadores sociais, os últimos dos indicadores de educação. Cansamos. O Maranhão ele precisa ser o Maranhão do presente. Já chega de ser do futuro. Um dia vai, esse dia tem que chegar. E essa é a oportunidade que a gente vê de o Maranhão realmente se transformar. Fazer a gestão, a transformação que Eduardo fez em São Luís, isso acontecer para todo o Maranhão. A gente quer um político, mas que seja, acima de tudo, um gestor. E o Eduardo já mostrou que é um grande gestor. É um líder, ele é inteligente, ele é articulado, ele é muito focado. Ninguém pode negar. O Eduardo é muito focado. E a gente sabe que ele, sendo governador do Maranhão, não tem a menor dúvida, vai ser o melhor governador da história do Maranhão, e daqui a pouco nós vamos estar fazendo campanha para ele para ser presidente do Brasil. Outro dia eu falei, um pouco dias, fazia 9 anos que a gente não se falava. Entendimento coisa de política, eu acho que até alguns fatos depois ficaram mais claros e algumas questões que ficaram hoje foram superadas. E aí, por acaso, eu encontrei com ele, agora eu fui para São João dos Patos. Sim, eu vi. E acabou encontrando com ele lá no almoço do Rotary, lá na Expo Sertão. Ele foi muito gentil, veio me cumprimentar, falamos. Até convidei ele para vir no podcast, ele aceitou. Aí tem sempre na rede social tu tem de tudo, né? Sim. Deu voz para cada figura. Aí a pessoa vem dizer que eu combinei o encontro com ele, João, em São João dos Patos. Eu digo, minha senhora, a gente mora próximo. Era mais fácil se fosse para combinar alguma coisa aqui em São Luís. Eu não ia viajar 750 quilômetros, até porque a estrada é tão péssima, para me encontrar com ele lá. Mas ele gravou, inclusive, Eduardo Braide,
Está confirmado nossa entrevista. Você falou publicamente. O vídeo tá na internet. Se ele falou, certamente ele vem. Não tenho dúvida que ele virá, vem. não. Na verdade, eu fiz o convite para todos. Certo. Né? Porque, assim, minha ideia aqui é dar oportunidade para todo mundo falar. Por exemplo, eu não conheci o Laésio. Sim. Eu tinha uma ideia, uma opinião formada sobre ele, uma não era um preconceito, eu tinha uma opinião sobre ele. Eu imaginava ele de determinada maneira e não é. Inclusive minha mãe, quando eu assisti o programa dele, eu gostei dele, vou votar nele. Não vai votar não. Vai votar não, que aqui o voto é de cabresto. Tu vai votar em quem eu disser. Mas às vezes você cria um estereótipo. Pronto, é o estereótipo dele que era. Sim. Que parecia, mas gostei muito dele. O cara é muito educado e acho que foi a primeira vez que a gente, falando agora de esquerda e direita, foi no primeiro programa que ele colocou essa possibilidade de esquerda e direita se unirem e tal. Aí depois eu fiz um corte, ela disse, olha, mas tu não botaste até o fim. Eu digo, não, mas para botar até o fim, é só olhar o programa que tem. Eu vi nesse programa que ele falou da União do Norte, do Sul e tudo. Sul com o Norte. Eu assisti também. Eu sou seu espectador, eu assisto tudo. Obrigado. Mas eu vejo hoje que me parece que ele abdicou da candidatura ao governo e acho que está bem transparente que ele vai declarar apoio ao Braide, né? A gente espera também, a gente espera. Eu acho que todos que quiserem um Maranhão transformado, um Maranhão com uma gestão eficiente, que entendem que o Eduardo Braide é essa pessoa que nesse momento capitaneia essa possibilidade de transformar o Maranhão, com certeza a gente vai acolher, vai estar de braços abertos para receber. Todos, né? Todos, né? Quase todos, né? Quase todos, quase todos, né? Quase todos, né? Quase todos. Mas Joel, e do Senado, como é que tu acha? A gente já falou, mas tu tem alguma perspectiva de nomes para compor a chapa? Não, na verdade, a escolha do Senado, dos senadores, ela está realmente bem concentrada em Eduardo, porque é uma eleição, como você sabe, absolutamente majoritária. Né? Então, assim, vai precisar de composição para tempo de TV, sabe? Não é só a questão ideológica, não, mas tem tempo de TV envolvido em tudo isso, né? Tem estratégias regionais também que vão envolver. Então, assim, eu confio 100% no Eduardo Braide, ele é meu líder político, então, assim, o que ele decidir, qual a decisão for tomada pelo grupo, certamente terá o meu apoio, certamente será o Dr. Joel pedindo voto para esses senadores. Já tu está concentrando mais tua campanha por onde? Eu estou em São Luís e na Metropolitana, mas ainda especificamente em São Luís e na região da Baixada. Pinheiro e toda a região da Baixada. É onde eu vou concentrar, de fato, eu diria que 90%, 80% a 90% da nossa campanha. Quem mais tem lá no partido de vocês? Olha, nós temos o Takashi, eu acho que ele já Takashi esteve aqui lá de Imperatriz, isso, Takashi. Isso, nós temos o Foguinho, lá de Chapadinha, Foguinho da mídia, a Priscila Sá, de Presidente minha amiga, Dutra, lá de Presidente Dutra. Foi deputada, acho que foi você, deputada né? comigo. E ela sempre foi muito ligada com o Eduardo. Ela e o pai dela. Então, eles estão também no partido. Nós temos o Fernando Braide, que eu sinceramente acredito, Rogério, que deve ser o deputado federal mais votado em 2026. Acredito que deve ser o Fernando Braide. Inclusive, espero que seja uma votação muito grande mesmo. Então, tem esses nomes, outros nomes aqui que fogem ao momento, mas é uma chapa que está bem montada, bem estruturada. É a chapa que, sem dúvida, vai ter o maior voto de legenda, né, por conta do Eduardo Braide. Então, é uma chapa que a gente espera ter aí pelo menos 2 deputados federais, e se for da vontade de Deus e do povo do Maranhão, eu espero que eu seja um desses 2 aí. O Fernando eu conheci o Fernando com o Eduardo. Ele acompanhando o Eduardo, mas hoje ele é deputado e a gente tem muitos amigos em comum e todo mundo fala muito bem dele, mas eu não tinha pouco contato. Mas o Fernando é um cara muito simpático e na Assembleia, assim, praticamente unanimidade. O pessoal gosta muito dele lá.
muito educado, muito correto, né? A palavra dele também, o que é dito e pronto. Então, assim, ele tem tudo para ser um grande deputado federal e alçar cada vez voos mais Mas eu já altos. estou pensando o seguinte, eu encontrei com o Eduardo, eu fiz o vídeo. Aí ontem a gente fez uma pesquisa. Agora te entrevistando, vão já dizer que agora eu sou Bride. Porque aqui, quando tu dá espaço para todos, Sim, qualquer coisa que tu faz, agora, se eu faço um elogio ao governador Brandão, é porque é do governo. Se eu falar, já mudou, agora é Bride. Se não, assim, a pessoa, se eu fosse medir essa questão por proximidade, o mais próximo de mim, pessoal, como amigo pessoal, seria o Felipe, né? E eu também já o critiquei aqui várias vezes. sim. Então as pessoas às vezes confundem o seguinte, sentimento de amizade, de proximidade com questões É políticas. aquilo que a gente acabou de falar, esse fla-flu na política não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Então a gente precisa realmente discutir os problemas do Estado, os problemas das cidades. E todo mundo que tem a ideia de melhorar o Estado do Maranhão precisa conversar. E é exatamente isso que tem que ser feito. Independente, você tem grandes nomes na esquerda, você tem grandes nomes na direita, você tem grandes nomes no centro. Então, não é porque alguém se veste ali as vestes de esquerda que ele passa a ser bom ou ruim, e a direita a mesma coisa. Então, o que a gente precisa é ter realmente interseção entre os pensamentos bons, transformadores para o estado do Maranhão, seja daqui, seja dali, e dessa forma a gente vai avançar. Joel, hoje a saúde do Maranhão, de forma geral, o que tu acha que o ponto principal que deveria melhorar, o que a gente tem que avançar? A gente precisa descentralizar mais a saúde do Maranhão. Não dá, por exemplo, você recebeu o Antônio Dino aqui. Sim. Não, ainda não. Ainda não? Não, mas é porque foi nesse mesmo estúdio. Tá. Mas é o podcast de um amigo, do W7. Pronto. Daquele rapaz bem ali, ó. Pronto. E pior que não é o seguinte, eu tinha convidado o Dino. E o Dino, aí ele disse, vou entrevistar o Dino. Eu disse, rapaz, ele tinha marcado comigo. Ele disse, não, mas entrevista ele. Eu digo, Dino, deixa o nosso para daqui a uns 15 dias. Aí eu só queria fazer tu é entrevistado, mas Sim, fazer uma vontade. referência aqui. Às vezes a gente vê, eu tive 3 casos de câncer na família. O do meu pai, que ele escondeu durante 4 anos, assim, e descobri por acaso, porque ele tinha ido no Aldenora Belo. E o Dino, assim, a gente é amigo pessoal, nossos filhos são amigos, minha ex-mulher é amiga da esposa dele, mas eu queria lhe dizer um negócio, assim, a gente, depois quando eu descobri do meu pai, fomos para São Paulo, que é referência, fui no médico, no oncologista mais famoso que tem hoje no Brasil, estava até no Roda Viva outro dia, mas o acolhimento que a gente teve lá no Aldenora Belo foi, assim, a questão humana do tratamento foi fantástico. Tanto que depois a outra pessoa da minha família que teve, antes da gente ir, a gente acabou indo em São Paulo também, mas o primeiro lugar que a gente foi Aldenora Belo. Eu tenho também uma ótima referência do Aldenora Belo. O Aldenora Belo é uma referência. Eu, enquanto vereador, destinei emenda no primeiro ano R$1 milhão em emendas para o Aldenora Belo. Já destinei este ano 750 mil. Inclusive, eu ainda nem fui lá, mas o ofício já foi feito. Por saber exatamente esse trabalho maravilhoso que eles fazem. E mais um detalhe. Quando fui secretário de saúde, nós ampliamos o convênio entre a prefeitura, né, entre a Secretaria de Saúde do município de São Luís e o Hospital Aldenora Belo, para justamente possibilitar mais acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer no Maranhão. Mas, hoje, onde a gente trata câncer no Maranhão? Nós temos 3, 4 centros para um Maranhão desse tamanho, maior do que muitos estados do Brasil, uma população enorme, 8 milhões de pessoas. Então é preciso descentralizar, não dá para ser São Luís e Imperatriz apenas e vai lá um ou outro a mais. Não pode, precisa descentralizar. Nós precisamos levar esses hospitais regionais a terem mais eficiência, Rogério. Rogério, os hospitais regionais,
eles muitas vezes eles têm leitos ociosos, leitos vagos. Por quê? Porque a produtividade não é adequada, não faz o que deveria fazer, e aí tem inúmeros problemas. Por que isso está acontecendo? Por gestão, porque muitas vezes ali é uma indicação política e ele não sabe nem para onde vai tratar, falar de saúde, né? Isso acontece, e esse é o ponto quando eles criticam o Eduardo em relação à política. O que o Eduardo faz é colocar técnicos onde precisa de técnicos. E tem que ser assim mesmo. Lógico. Né? Então, quando você tem um hospital que o paciente está lá um tempão e ele não consegue fazer o procedimento que ele precisaria fazer, o que tem acontecido? A família tira de lá e traz para São Luís. E traz para a Porta Aberta, traz para os Socorrões. Isso acontece ao rodo. Né? Então, essa eficiência, essa produtividade dos hospitais regionais precisa aumentar nos que já existem, mas também precisa ampliar o número para que a saúde ela fique cada vez mais regionalizada. Né? Você que está lá em Pinheiro, você que está lá em Santa Helena, você não precise se deslocar para São Luís para poder resolver um problema que, teoricamente, você conseguiria resolver ali pertinho da sua cidade. Essa tua relação agora, o Eduardo saiu, a prefeita Ismênia assumiu. Como é que está a relação da Ismênia com os vereadores? E como é que tu está vendo o desempenho dela frente à prefeitura? Olha, muito bem. É uma mulher muito inteligente, firme. Então, assim, ela está levando a gestão e implementando situações que já começam a levar a cara dela. E em relação à tratativa com a Câmara, até o momento muito bom também. Não tem nenhum desgaste, nenhum dissabor até o momento. Tive sempre com ela um excelente relacionamento, desde quando ela foi vice no primeiro mandato, e eu fui candidato a vereador naquela oportunidade. A gente formou ali uma amizade grande. Ela que ia nos meus eventos, às vezes Eduardo não conseguia ir, mas ela ia em todos os eventos que convidei, ela sempre esteve presente. Foi assim em 2020, foi assim em 2024, e agora na liderança de governo, que continuo quando Eduardo renunciou. Tu és o líder do governo também? Continuo líder de governo. Fui líder do governo do Eduardo, sim, desde quando assumi a vereança, né, em janeiro de 25, até quando ele renunciou. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ler a carta de renúncia dele lá no plenário Simão Estácio da Silveira, na Câmara Municipal de São Luís. E ele saiu, ela me convidou e eu aceitei e continuei como líder do governo, agora do governo Ismênia Miranda. Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu tenho acompanhado ela nas redes sociais. Ela está com uma desenvoltura muito boa. Muito boa. Muito boa. E eu acho que bem a sensação que a gente tem, a percepção que a gente tem, é que ela vem dando continuidade ao trabalho que vem sendo e que a população tem aprovado, né? Exatamente. Ela, como te falei, muito deu firme, continuidade, muito inteligente. O trabalho que o Eduardo fez é muito consistente. Então, ela dando continuidade a isso, certamente ela vai ter êxito e vai ter a aprovação da população, como teve Eduardo. João, tem a gente fechando aqui o nosso tempo. Tem isso tudo. 1 hora já? Tem 1 hora. Passa rápido. Passa. Alguma coisa que tu gostaria de ter respondido, alguma coisa que eu não te perguntei? Olha, Rogério, eu poderia só te perguntar em quem tu vai votar para deputado federal, mas não é o momento. Ainda não pode. Porque eu ainda pode ser em mim mesmo. Ainda não... boa. Pode ser em mim mesmo, então eu não posso me comprometer. Mas não, a gente fez um bate-papo aqui bem tranquilo, né? O tempo passou muito rápido, 1 hora já, sem nem perceber. Acho que a gente conversou sobre a minha origem lá em Pinheiro, a minha vinda para cá para estudar, depois a formação, depois a entrada na política, na Secretaria de Saúde, na vereança, um pouco de política macro, né, em relação a governo, Senado, e a minha pré-candidatura a deputado federal. Eu acho que a gente abordou tudo que precisaria abordar nesse momento e que
é de interesse da população que E eu, está nos sem querer assistindo. dar uma de mandinar, acho que você tem grande chance de ser deputado federal. Amém. Amém. Recebo. Hoje o As vereador suas Marquinho, possibilidades são o grandes. vereador Marquinho, ele subiu à tribuna hoje e ele falou exatamente isso. Ele antes me deu um abraço e disse, olha, eu quero visitá-lo em Brasília. A Câmara de São Luís vai perder um grande nome, e isso eu deixo por conta dele, né, o carinho, isso não é um autoelogio, foram palavras dele. E na tribuna ele falou que eu estava na boca da espirradeira para ir para Brasília. E tá mesmo. Se for da vontade de Deus e do povo do Maranhão, eu estou pronto. Eu queria agradecer muito a presença aqui. Me desculpa se em algum momento eu me desconcentrei, porque em geral eu não deixo o telefone ligado. Mas hoje, como eu tenho um filho e ele precisa de uma atenção especial e estava no horário de uma atividade dele, eu deixei aqui para ver e acabou me desconcentrando um pouquinho. Mas depois, fora do ar, eu vou te contar o que aconteceu. O telefone, uma mensagem que eu recebi aqui, eu ainda estou pensando na resposta que eu vou dar. Vou te ajudar nessa resposta. Mas eu acho que a nossa principal função é essa, de ser pai. Então, sem problema. E assim, na verdade, nem percebi em nenhum momento sua desconcentração. Eu acho que a nossa conversa foi bem interessante. Foi, não, talvez isso tenha sido meu humor. Na verdade, assim, tem uma coisa que tu falaste de pai, João, que quando eu era criança, meu pai foi uma pessoa maravilhosa, mas a minha referência, a minha lembrança de infância é menos com meu pai, muito mais com meu tio, um cafeteiro, com meu avô. E eu gosto sempre de estar presente com meus filhos, porque eu quero que quando eles forem adultos, eles tenham as lembranças de infância comigo. Com certeza. Que às vezes a gente pensa que as questões materiais contam mais, mas não contam. Essas memórias afetivas, as memórias afetivas contam muito mais. Eu lembro, desculpa, eu lembro muito de coisas. Meu tio eu lembro muito, porque era engraçado que eu tinha. E eu só fui ser deputado, assim, entrar na política com 40 anos, né? Mas eu lembro pequenininho já, eu me vestia, eu gostava, parecia aquele anãozinho, não sei se tu chegaste a assistir, porque tu é mais novo, tinha a Ilha da Fantasia, que tinha o Tatu. Não. Mas quem tá assistindo aqui, que não viu, a maioria, depois procura na internet, o Tatu da Ilha da Fantasia. Acho que era a Ilha da Fantasia. E aí eu ia viajar pro Rio para passar férias com ele, ou para Brasília depois, então eu minha avó mandou fazer um blazer para mim e uma pasta, né? Então parecia um anãozinho porque eu tinha ele como referência. Legal. E eu quero, assim, eu gosto de estar bem presente com meus filhos para que eles tenham essa lembrança. Só para finalizar, só para citar fica à vontade. Algo bem parecido com isso aí que você falou. Naquela situação que eu falei da Covid, lá no início, quando eu fui para a UTI Covid, eu moro no 7º andar e saí de casa. Eu fui morar no hotel, eu fiquei mais de mês morando no hotel porque meu filho tinha 3, 4 meses de vida. E eu não queria levar, obviamente, o vírus para dentro de casa. A minha filha já tinha 5 anos de idade e ele 3, 4 meses. Então, eu lembro eu ligava para minha esposa, ela levava e ia com eles para a sacada, aí eu estava lá no calçadão e dava tchau para eles no 7º andar e eu aqui, sabe? Então, assim, é uma lembrança dessa distância que eu não quero que se repita jamais. Tu chegaste a ter Covid? Eu tive, mas tive leve, mas cheguei a ter. Eu lembro, assim, pronto, voltando aqui, a conversa vai compridar. Quando eu descobri que eu falei do Dino, que por acaso meu pai eu descobri por acaso que meu pai tinha câncer, por um fato, eu estava almoçando e aí um funcionário meu chegou, rebocaram o carro do seu pai. Aí eu disse, isso é sexta-feira, o papai devia estar na praia, tomando uma cerveja, parou em algum lugar que não podia, né? Que ele gostava de uma cervejinha. Sim. Aí eu pedi para ele resolver, o carro tinha ido para SMTT, eu disse para ele resolver lá. E se não desse para tirar o carro, para a gente alugar um carro para ele no final de semana. Aí me veio a cabeça de perguntar de onde o carro tinha sido rebocado. Perto do Aldenor Belo. Aí eu disse, perto do Aldenor Belo, que é minha família do Monte Castelo, né? Sim.
mas já tinha saído de lá. Eu digo, não, só tem para lá. Eu liguei pro Dino. Eu digo, Dino, não sei se eticamente é correto, mas tem como tu saber se uma pessoa foi atendida aí? Aí ele tem, tu tem o CPF, tem e o nome. Eu disse o nome do meu pai. Ele disse, não, com esse nome não vai ter, não tem outro, não. Não vai ter outro. Aí ele me passou a questão dele e aí eu fui aí na segunda eu fui ver com ele e aí fui na ordenadora, eles me atenderam lá, me contaram tudinho. Mas agora que a gente começou, que eu fui falar, até me perdi na história. Ah, sim, de Covid. Sim. Aí, quando eu descobri isso, minha filha mais velha, que foi tratada, criada meio quando ela nasceu, era muito novinha, a mãe também. Minha mãe e meu pai criaram como filho, né? Apesar de não morar com eles, mas tinha um carinho de filho. E aí o diagnóstico não era muito bom, né? De previsão de tempo de vida. Sim. Aí eu fui, minha filha não mora no Brasil, eu fui levá-lo. Acabou que ele não pôde ir, não teve condições de embarcar. E aí eu fui no aniversário da minha filha mais velha. A gente fez uma viagem lá, quando eu voltei com Covid. Passei 20 dias, aí tinha outras que não era ainda, não tinha ainda a vacina. Não, aqui era outros 2 tipos de Covid. Ah, tá. Entendi. Passei 20 dias no hospital. Subtipos. Outros 2 subtipos. Passei 20 dias no hospital. E aí o médico queria fazer um exame lá e o plano não pagava, era R$1.700. Eu digo, vai mudar fazer esse exame? A gente já não sabe o que é. Aí só que eu fiquei pensando, eu digo, não, enquanto eu não fizer esse exame, ele não me libera. Aí eu fui fazendo. No dia que eu fiz o exame, ele me liberou. Mas eu me arrependi de ter liberado. Eu passei mais uma semana em casa, João. Eu não consegui trabalhar. Então eu imagino quem teve a Covid-21, assim, forte, porque eu vejo amigos que tem sequela até hoje. Não, a gente olhava pulmões tomados mesmo, era uma situação grave demais e até para entubar, Rogério tinha um protocolo para a gente colocar a roupa, para examinar o paciente, depois tirar a roupa, porque tinha-se o entendimento de que nesse momento de colocar a roupa, né, que a gente chama de paramentar, e depois retirar, era onde tinha a contaminação do profissional de saúde, né? E aquelas máscaras, nossa, só quem viveu é que pode realmente contar essa história aí. Mas... Joel, agora para a gente encerrar mesmo, obrigado pela sua participação, desejo sorte, sucesso na sua caminhada e você chegando em Brasília, que você possa fazer, desempenhar um mandato que faça, que honre nosso Estado. É importante que a gente qualifique nossa bancada. Temos bons deputados, mas eu acho que você pode chegar lá e melhorar nossos quadros. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Uma alegria participar aqui do seu podcast, de tamanho sucesso. E tenha certeza que a gente chegando lá em Brasília, como deputado federal, nós vamos representar muito bem a nossa população do Maranhão, a nossa São Luís, a nossa Baixada, que está carente de representatividade, mas eu tenho fé que um baixadeiro raiz, um maranhense raiz, vai conseguir representar o nosso povo a contento. E eu vou me esforçar ao máximo, dedicar o que tenho de juventude, de inteligência, enfim, para poder desempenhar um grande papel, um grande mandato e honrar o voto e a população do Maranhão. Obrigado, Joel. Obrigado pela sua participação. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast Café Quente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de nos seguir. Valeu e até a próxima.